prática é aquela que se assenta na mais pura caridade. Contudo, todas elas pendem para a benevolência. Porém, algumas pessoas se interessam mais por uma do que por outra. No final, na pureza de sentimentos, todas elas se transformaram em amor e o som de Deus brilha em todas. Compreende teu dever, em busca desses dons, que a vida em todos os seus aspectos tornar-se-á flores de claridades eternas em todas as tuas existências. Jesus passará a andar contigo visivelmente em todos os teus caminhos, ajudando-te a ser melhor e a descobrir Deus na consciência. Capítulo 27, Livro dos Espíritos, questão 894, Ingentes esforços. As leis espirituais não violentam ninguém, elas, inspirando todos os seres, procuram despertar-lhes os conhecimentos adquiridos nas experiências de cada dia. O espírito deve procurar esforçar-se todos os dias no aprendizado comum a todos os seres, que neste ingente trabalho de melhorar, o que lhe faltar será suprido pelas bênçãos do Criador. Não há quem fique sem o amparo da divindade. Onde quer que estejamos, aí Deus se encontra, e se abrirmos a porta do coração, Ele passará a ficar mais visível na nossa consciência. Quando começamos a entender essa ciência de vida, será mais fácil nos prepararmos para o banquete de luz na intimidade da vida. Quanto à indagação sobre por que essa diferença de uns se esforçarem usando as últimas forças para melhorar, enquanto outros, com poucos esforços, vence com facilidade muitos problemas, deixando em seguida muitos vícios e hábitos que incomodam a consciência, respondemos que, os que com facilidade estão no aprendizado assimilando e vivendo as lições do Evangelho, é por terem muita vivência neste campo de reformas, e a tiveram em vidas passadas, ao passo que os companheiros que encontram muitas dificuldades no aprendizado, podem estar começando agora as mudanças internas. Isso é comum nas escolas religiosas e filosofias diversas, quando encontramos certos irmãos envolvidos no fanatismo religioso. É sinal de que estão iniciando agora as primeiras experiências no certame da moral evangélica, e se deslumbram de tal modo que chegam ao fanatismo. Entretanto, o tempo cuidará deles e acertará seus passos nas sendas da luz. São caminhos de todas as criaturas do alvorecer do entendimento, onde a luz é o ponto alto para as claridades da alma. Os irmãos que já têm progresso realizado, encontram facilidade nas lutas, portanto têm começado antes. O mérito é de conformidade com o avanço espiritual. O bem se lhes tornou condicionamento, exercitando a prática há muito tempo. A doutrina dos Espíritos constitui essa misericórdia para a humanidade, ofertando meios e métodos de todas as ordens, no preparo dos espíritos, libertando-os de todos os tipos de infortúnios e paixões inferiores. O que Jesus falou ao povo de sua época, a doutrina dos Espíritos pode dizer agora, pois, eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes, e não viram. E ouvir o que ouvis, e não ouviram. Lucas 10:24. Muitos dos chamados profetas atuais vão se arrepender de não terem escutado a voz do pastor pelos canais da doutrina dos Espíritos, na revelação das leis espirituais que comandam a vida. Eles não quiseram ouvir nem ver, com desculpas de que era a voz de Satanás. Os religiosos criaram esse personagem, e ele passou a viver ligado às mentes invigilantes dos seus criadores. Deus, sendo onisciente e todo amor, não iria criar espíritos destinados eternamente ao mal. E, ainda mais, perseguindo aos que desejam somente a luz. Os maiores demônios que conhecemos são as nossas fraquezas, que se chamam orgulho, ciúme, inveja, egoísmo, ingratidão e preguiça. Daí partimos para muitos outros que moram dentro de nós. Trabalhamos para transformá-los no amor. O nosso trabalho individual, estabelecendo luz nos nossos corações e paz nas nossas consciências. Capítulo 28, Livro dos Espíritos, questão 895, Interesse pessoal.
A marca mais visível da inferioridade da alma é o interesse pessoal, gesto este nascido do egoísmo e, por vezes, do orgulho. Quando o espírito descobre que tudo pertence a Deus, que todos somos seus filhos e herdeiros dos bens, e que os bens, quando os possuímos, são de duração efêmera, passa ao desprendimento. E desprendimento com Jesus não é desperdício, é saber usar o que Deus colocou em nossas mãos. Se queres melhorar espiritualmente, passa a combater o egoísmo, reação da ignorância, que costuma ter durabilidade infindável nos caminhos dos homens. Os bens materiais te prenderão cada vez mais, fazendo a alma esquecer dos bens imperecíveis do espírito. É justo que cuides dos teus bens, se os tens, mas não com apego, de maneira a esquecer dos bens da vida eterna. Podes transformar o ouro em coisas santas e dignas de louvor, usá-lo em favor dos que padecem, servires dele para matar a fome e vestir os nus, dar teto aos desabrigados e amparar aos que choram em duras provas. Sabendo que a reencarnação no amanhã te colocará em posição diferente da de hoje, deves saber o que fazer com as sobras. Elas são sementes que podes passar a semear. A inteligência nos convida a distribuir no serviço da caridade, pois somente ela salva e desapega os nossos corações do peso das inferioridades. O verdadeiro desinteresse é muito raro na Terra e é encarado como fenômeno quando o encontramos. No mundo superior, ele é comum a todas as criaturas. Na Terra, é uma raridade encontrar homens que já se desprenderam e desconhecem o egoísmo e o orgulho. Quando queremos as coisas para nós apenas, as paixões se alteram, buscando outras mais complicadas no certame da vida. Certamente que o apego às coisas materiais, bem como as paixões, turba os corpos espirituais que a alma usa, eles entram em desarmonia e levam inquietação ao espírito. O interesse pessoal por vezes surge até mesmo no meio religioso. Muitos fazem das casas de oração ponto comercial, usando a casa de Deus, visando ao ouro fácil. Busquemos em Lucas o capítulo 19, versículo 46. Dizendo-lhes: está escrito, a minha casa será casa de oração, mas vós a transformastes em covil de salteadores. Vender as coisas santas, vender a palavra evangélica e cobrar pelo intercâmbio dos espíritos com os homens, é o egoísmo na mais alta esfera das sombras. E a ignorância que se transforma em cegueira espiritual, é comércio dos mais ilícitos. É esquecer por completo da palavra santa e sábia de Jesus, quando ele disse, dai de graça o que de graça recebeste. Quem assim procede, está pagando a luz do seu próprio caminho. O Evangelho de Jesus, em síntese, é o desprendimento. Ele nos ensina a usar os bens materiais e conquistar a luz espiritual pelo amor. Devemos lembrar que é dando que recebemos, é semeando o que colhemos. A doutrina dos Espíritos chegou à Terra por misericórdia de Jesus, para mostrar à humanidade, que devemos usar e não abusar do ouro, dos bens terrenos. Eles poderão ser muito úteis, mas desde quando venham a servir para enxugar lágrimas e confortar corações em desespero. Todos os vícios devem ser combatidos, todavia, o interesse pessoal não pode existir no coração que deseja amar, servir, compreender e perdoar. Se estás a serviço do Cristo, no momento em que fores permutar as coisas santas, convida-o para participar e te aconselhar sobre como deve ser feita essa transação. Se a consciência não te deixar fazer esse convite pelo peso que nela existe, abre pelo menos o Evangelho e pede a ela opinião. Se já estás familiarizado com os livros espíritas, não precisas dessas consultas. Oferta de graça o que de graça Deus está te dando, que o sol da paz comece a despontar em teu coração. Capítulo 29, Livro dos Espíritos, questão 896. Desprendimento. A alma desprendida é uma personalidade de princípios elevados. No entanto, devemos verificar se esse desinteresse é em função dos que mais sofrem.
Os bens materiais que sobram em suas mãos devem ser empregados com discernimento. O desperdício em qualquer rumo é deplorável, e quem o faz responderá sobre os gastos desnecessários. Em tudo que fazemos, a vida requer o bom senso que disciplina a bondade e dá a direção à caridade, para que ela seja bem conduzida. O Cristo ensinou a todos nós o amor a todas as coisas, e esse amor nos faz compreender que não devemos ter abstração nos valores da vida. Tudo tem uma razão de ser, e quando vem às nossas mãos, é a confiança de Deus nos legando esses bens para que sejamos benfeitores. Isso constitui oportunidade santa, no sentido de despertarmos os dons na nossa intimidade espiritual. A inadvertência dos valores a nós entregues pode nos causar dificuldades inúmeras, e a doutrina dos Espíritos se encontra na Terra para nos ajudar a entender esses ensejos santos, de maneira a crescermos cada vez mais, compreendendo a vida que esplende na vida de Deus, tendo Cristo como feição do Senhor a nos instruir e educar. Poderemos nos tornar pastores de ovelhas, mesmo que sejamos orientadores menores, entrando pela porta de Deus, que se chama Jesus. É bom que não nos esqueçamos de João no capítulo 10, versículo 2, que registrou as seguintes palavras do Mestre. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Jesus se refere a entrar pela porta, que é Ele mesmo, aprendendo com Ele, a ensinar pelo exemplo, dignificando a vida. Devemos entender que a riqueza como não é dada a uns para ser guardada, bem como, certamente, não é dada a outros para se distribuir sem orientação cristã. Devemos procurar usar o discernimento em todas as dádivas, para que possamos sentir a tranquilidade de consciência. No mundo onde habitas, existe de tudo. Os exploradores são inúmeros por toda parte e não devemos julgá-los, mas, igualmente, não sermos instrumentos de exploração. Para que isso não aconteça é preciso que oremos pedindo a Deus e Cristo para nos orientar nos trabalhos de caridade. A maior doadora dos bens terrenos é a vida que, igualmente, oferta a quem distribui aos outros, mas ela sabe a quem doar, pois a vida é Jesus. Nós outros temos de aprender com ela em todos os nossos trabalhos em que nos dispusemos a servir. A existência humana é um eterno semear, e colhemos o que plantamos, desde os pensamentos até o mínimo gesto ante o que nos vê. A palavra é a semente que pode ser de luz ou de trevas. Aprendamos, pois, a falar com Jesus, que seremos homens e espíritos de bem, e que em toda a sequência da vida sejamos felizes em ajudar e alegres em compreender o porquê de sermos caridosos. Desprendimento não é abusar, desperdiçando os dons da natureza, é esquecer-se do orgulho e do egoísmo e doar a vida pelos processos ensinados por Jesus no seu Evangelho. Todas as virtudes que vibram em nós devem ser irradiadas e vividas, atingindo todos os corações. O mundo precisa de quem pensa no amor, fale no amor e vive o amor. Deves ter o desinteresse de adquirir bens materiais, mas, desde quando eles surjam em tuas mãos com honestidade, representam uma tarefa, levando em teus caminhos alguma lição e missão em favor dos que sofrem. Não percas o ensejo, procure entender o que a vida quer te falar e esquece os sentimentos contrários à caridade e ao amor. Tudo na vida requer equilíbrio, tudo na vida pede amor, tudo na vida deve expressar caridade. Desprendimento é a luz, porém, sem a presença do bom senso pode tornar-se trevas. O Evangelho é a força do entendimento que nos instrui em tudo, de maneira a instalar tranquilidade na consciência. Capítulo 30, Livro dos Espíritos, questão 897, Fazer o bem. O fazer o bem tem vários caminhos que devem ser trilhados pela alma. A princípio, se faz o bem interessado no seu resultado. Esse é o caminho de todas as almas, em crescimento para Deus. No entanto, com a maturidade que devemos desenvolver para tal empenho,
O espírito vai adquirindo condições espirituais de fazer o bem sem interesse em receber de troca da vida o mesmo bem, compreendendo que nada fica em vão na natureza. Ele sabe que se semear, colherá, sem que seja preciso pensar na colheita. Quem faz a caridade pensando em trocas, ainda não acendeu a luz do amor no coração. Todavia, essa luz vai se acender com o tempo e a compreensão. O Evangelho de Jesus se encontra entrando no mundo das almas, para ensiná-las a dirimir de uma vez por todas o interesse no produto da benevolência. O Mestre em nós é motivo de alegria e nos dá a certeza de que todos os processos de caridade já são o céu em nós. Não é preciso ter interesse. Não se vende o amor, nem se compra a caridade. Isto é doação divina para os corações que sofrem. Devemos suprimir a inspiração do orgulho e do egoísmo dos nossos corações, tornando-nos livres das paixões inferiores em todas as variedades de entendimento, de que até a ignorância faz parte. Vamos lembrar João novamente, no capítulo 10, versículo 15, que registrou nestes termos a afirmação do Mestre dos Mestres. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Devemos nos preparar para dizer, assim como Jesus nos conhece, conhecemos a Jesus e devemos dar a vida pelos nossos irmãos que nos acompanham, de modo a servi-los, de todas as formas que indica o Divino Mestre. Se já fazes o bem, nós te pedimos para fazê-lo desinteressadamente, fazendo-o por amor, que esse gesto de luz traz em seu interior uma verdadeira paz, de modo que a consciência se torne um céu, com a paz de Deus. O progresso da alma, notar-se-á pelo bem que ela faz, por prazer em servir. Entretanto, quanto àquele que faz a caridade interessado, oremos por ele, que um dia ele entenderá qual o seu dever com a sua própria consciência. Vejamos o que nos diz o Evangelho: dar com uma mão, sem que a outra veja. Isso é divino, principalmente para o espírita, que já compreende o sinal de luz do coração e que já conhece a boa nova em espírito e verdade. A caridade não pode ser um comércio, por ser ela de ordem divina. É bom que meditemos na natureza, em todos os seus reinos, expressando a caridade para com todos nós, sem nenhuma exigência, doando-nos a própria vida. A erva, quando colhida para medicamentos, para aliviar um homem, sente reações mais elevadas, mas quando a maldade impera, ela sofre na sua dimensão. Assim acontece com o animal, e com tudo que serve para nos ajudar a viver. Tudo no mundo se encontra em um estado de doação de vida. Jesus veio até a humanidade doando tudo de si, chegando ao sacrifício supremo, para que pudéssemos viver mais e, ainda mais, entender a vida maior. É indispensável que entendamos o gesto do Mestre em favor de todos nós. Quem já entendeu o valor do bem, começou a despertar no coração a luz de Deus. Capítulo 31, Livro dos Espíritos, questão 898, Aprendizado. O aprendizado é constante em todas as direções da vida. Se queres aprender com mais eficiência, não cruzes os braços, porque a escola de Deus são todas as coisas reunidas. É neste sentido que a doutrina dos Espíritos constitui a volta do Cristo à Terra. Ela é ciência, religião e filosofia, ainda mais, é um curso para todo saber. O Espiritismo é uma ciência porque estuda os mínimos fenômenos relacionados com o espírito, dando explicações lógicas a todos eles. É religião, por ensinar a aquisição das virtudes espirituais, e é a filosofia por fazer de tudo isto uma filosofia de vida. Por que não estudar tudo que existe? Se Deus fez todas as coisas, o aprendizado é infinito, sempre temos algo para buscar, e essa é a nossa maior alegria. Tudo o que buscamos aprender de utilidade tem o traço do Mestre nos convidando para a luz da vida. Vamos anotar o que João escreveu, de modo a compreenderes melhor o que falamos. No capítulo 6, versículo 20, ele diz: Mas Jesus lhes disse: Sou eu, não temais.
O aprendizado se irradia por todas as direções e é Jesus nos convidando para crescer. Preparemos, pois, os ouvidos para ouvi-lo nas suas lições sublimadas, despertando em nós os talentos iluminados que as bênçãos de Deus soube colocar em nossos corações. Como espírito encarnado, demoras muito tempo para assimilar as lições da vida. No entanto, nos intervalos das reencarnações, recapitulas todas elas e, por vezes, em poucas horas guardas esse tesouro na consciência. Lições imortais que te levam ao aperfeiçoamento espiritual. Tudo deves aprender, porque o espírito, para ser perfeito, haverá de tudo saber, passar por todos os caminhos, onde lições elevadas estão te esperando de forma natural, tendo a simplicidade da própria natureza. O progresso da alma é em todos os sentidos e a perfeição te convoca para tal empreendimento, que os anos te conferem em todas as oportunidades. Deus nos fez todos iguais, mas deixou os valores em estado de sono, para que sejam acordados pelos nossos próprios esforços. Essa constitui a maior maravilha. Está entregue a nós esse esforço, para sentirmos que a conquista é nossa também, embora por permissão de Deus. Nenhum conhecimento é inútil no teu aprendizado. A vida ensina por todos os meios, e se não queres aprender, ela o exige. Se esmoreceres, ela te impõe. Se esqueceres esse convite, ela pode te violentar e usar de todos os meios que a dor apresentar para que possas acordar para a vida espiritual. Todos somos feitos para a paz de consciência e a luz do coração. Deus não se esquece dos seus filhos e periodicamente envia um seu filho maior, para nos dar exemplos dignificantes, embora sofrendo e morrendo, em estado constante de renúncia. O teu aprendizado pode começar nos teus pensamentos, na tua palavra, na tua vida. Podes acender a luz nos teus próprios caminhos, desfrutando dessa paz que Deus te dá. Não percas as oportunidades. Começa hoje mesmo a conhecer a ti mesmo, porque Jesus já te conhece. Capítulo 32, Livro dos Espíritos, questão 899, mais culpado. O homem mais culpado, quando na terra, é o que leva uma vida de opulência, alimentando o egoísmo, tendo já experimentado vida de miséria, no meio dos pobres, já sabendo, portanto, o que eles passam. Certamente, o que nasceu no berço de ouro, não tendo compaixão dos que sofrem, igualmente responde pela dureza de seu coração. No entanto, o outro sofre com mais intensidade no tribunal da sua própria consciência. Ser rico não é ter felicidade, nem tampouco sofrer o inferno na alma. O ouro não pensa e não sente, apenas obedece aos sentimentos de quem o utiliza. A riqueza é abençoada, dependendo de quem a direciona, e a pobreza ensina a criatura a usar os bens materiais, quando os possuir. João, no capítulo 6, versículo 28, escreveu o seguinte: Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: Que faremos para realizar as obras de Deus? Hoje, pela ajuda da doutrina dos Espíritos, é fácil saber o que fazer para realizar as obras de Deus. Se fores dotado de bens materiais, não te esqueças dos que sofrem. Se a pobreza te acompanhar, faz igual à viúva citada no Evangelho, dá com amor teu denário aos que sofrem mais. Tudo o que fizeres com amor, esse amor irradiar-se-á para os corações da luz da caridade. Deus é dono de tudo, e Ele não se esquece dos seus filhos, a quem deseja ajudar. Somos ricos, e temos riqueza com abundância. Tu, que não desconheces os sofrimentos dos pobres, se já tens a riqueza, faz o que estiver ao teu alcance em favor deles, que o teu coração ocupar-se-á com a inspiração divina, tranquilizando-se a tua consciência. Não percas a oportunidade de servir, que a semeadura do bem te confere a paz e a esperança do futuro. O mais culpado dos homens, e mesmo entre os espíritos, é aquele que conhece e não pratica. No entanto, mesmo que desconhece as leis, responde pela ignorância.
Procura conhecer, e conhecer mais, que pelo conhecimento ficarás mais livre e poderás conquistar mais luz para o teu caminho. Para ser menos culpado, passa a viver o amor, a caridade, sempre perdoando a todos, e que os teus gastos cativem os teus companheiros, mostrando-lhes os verdadeiros caminhos, por onde eles poderão se libertar. Poderás ser mais culpado, se puderes fazer o bem e esquecer a caridade. Serás mais culpado, se tiveres oportunidade de perdoar, ignorando esse gesto. Serás mais culpado, se aparecerem meios de servir teus irmãos e deixares passar esse ensejo, esfriando o coração. Se já sofres também, esquecendo os infortúnios dos outros, serás julgado pelo tribunal da consciência, que é implacável nos teus caminhos. Cumpre o teu dever em todos os rumos da tua existência, amando a todos sem exigir amor e perdoando sem exigir perdão. Não faças o bem exigindo o bem, ou pela satisfação pessoal. Ama, e tudo te será dado por misericórdia. A vida vê o que estás fazendo em favor dos que sofrem e isso basta para a tua paz de coração. Capítulo 33, Livro dos Espíritos, Questão 900, Compromisso. O ouro, em todos os tempos, foi a arma mais poderosa que chegou às mãos dos homens. Ele está presente em todos os movimentos humanos e é responsável pelos seus desregramentos. Contudo, ele é apenas instrumento. O comando nasce na alma que o faz ser benfeitor ou malfeitor da sociedade. Em quase tudo, o dinheiro constitui o meio para a realização dos ideais dos seres humanos. Existem criaturas que acumulam fortunas para que seus herdeiros fiquem bem e mostrem aos outros a sua descendência. Esse é um mal em forma e aparência de bem. Aos pais foram dados esses meios para educar seus filhos, e o que sobrar, ajudar aos necessitados, aos famintos e nus. Jesus nos mostrou o que fazer com os bens materiais, fazendo seus discípulos desprenderem-se do que tinham, se desejassem segui-lo. E ainda disse com veemência: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Por que prender seus bens materiais, se a vida na terra é breve? Ele mesmo disse: e se amanhã o Senhor chamar a tua alma, para quem fica? A melhor riqueza da vida são as qualidades espirituais, as virtudes acumuladas. Mesmo assim, deves passá-las para os outros em forma de exemplos, como sendo o amor, a verdade e a caridade. Assim fazendo, a vida te compensará com o que deres aos famintos de justiça e de paz. Quem deseja acumular riquezas materiais fica preso a elas, que nada lhe valerão no mundo da verdade. Ainda mais, quando as leis se modificarem, de modo que não possamos mais acumular riquezas quando na carne, o que faremos do dinheiro? A vida tem mudanças constantes, isso é o progresso e existem muitos espíritos chumbados aos bens terrenos, presos a eles pela lei de atração, pensando e sentindo que é seu patrimônio, sofrendo as consequências dessa prisão. Por vezes, a reencarnação os leva para outro extremo, para concretizarem seus destinos o desprendimento e aprenderem como usar a economia de Deus. Quando o reencarnado faz justiça no seu caminho e passam a sofrer o que fizeram, muitos têm pena dessas criaturas, mas o Evangelho responde, na palavra de Jesus, anotada por Lucas, no capítulo 17, versículo 25. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. E acrescentamos, para que aprenda a usar a economia divina que Deus pôs em suas mãos. A responsabilidade é muito grande. Para quem se destina a ser tutor dos bens da vida, o compromisso no bem é a inspiração da luz, e quem não cumpre seu dever se encontra norteado pelas trevas, padecendo as consequências do seu desleixo. Cumpre entender, principalmente os espíritas, a vida que flui de Deus, que usa seu instrumento mais puro do mundo, que é Jesus. Certos compromissos são feitos pela má consciência, nos fala o Livro dos Espíritos. Se queres ser bem orientado,
Busca a oração e não deixes de lado o evangelho, para que não entres em novas tentações. Aquele que acumula haveres sem os objetivos que a caridade inspira, está sujeito a voltar à terra muitas vezes, com fardos pesados e jugos de difícil suportação. Tem cuidado com as riquezas, aprende a conduzi-las sem que a usura te corrompa a fé, nem a fé se transforme em egoísmo, querendo somente o teu bem-estar e o dos teus. A economia divina é de Deus, consequentemente, patrimônio comum a todos os seres. O apego representa a cadeia da qual o coração demora a se livrar e a consciência sofre o magnetismo tisnado no mau comportamento. Capítulo 34, Livro dos Espíritos, questão 901, o avarento. Podes verificar que até ouvir o nome avarento nos faz sentir constrangimento. Quem vive este estado da alma, o de avareza, é um sofredor, pois não usa o que acumula, nem distribui os seus bens. A vida cobra dele o cumprimento do dever por circunstâncias tais que, mais tarde, aprenderá como doar, usando igualmente os bens do Senhor. Aquele que por outro lado, tomado de egoísmo, somente ajunta para si e desfruta sozinho do ouro que acumulou, petrifica o coração como faminto de uma paz que não encontra com facilidade. Ele entende que encontra o céu na terra pelos bens que ajunta. Pobre ser. É demasiadamente ignorante, mas o tempo, mais tarde, irá ensinar-lhe a verdadeira felicidade. Ambos serão castigados pela morte da sua própria paz. Não sabe o egoísta que Deus dá o alimento espiritual, que é o melhor, aquele que sabe usar seus bens terrenos. Leamos João, no capítulo 6. Versículo 31, nesta referência. Deu-lhes a comer pão do céu. Sendo Deus o Pai de todas as coisas, Ele não deixa seus filhos ficarem carentes, mesmo das coisas materiais. Ele é farto e bom para distribuir o que seu coração possa dar com abundância. Os poderes do céu nunca se fazem protelar para os que fazem o bem em silêncio. E o Evangelho nos ensina com propriedade a dar com uma mão sem que a outra veja. O silêncio na dádiva é riqueza na vida e vida farta de amor. Entendemos que o avarento já recebeu seu castigo, mas o egoísta, que somente ajunta para si, este é um verdadeiro sofredor, por sofrer as consequências do modo pelo qual se alimenta pelos canais do orgulho e do egoísmo. Devemos aprender com Jesus em todas as suas linhas que educam e instruem. O Mestre é o nosso sol de pureza e de amor, descendo do céu à terra por amor, para nos ensinar e instruir e, ainda mais, mandando depois outro Consolador, para que ficasse eternamente conosco, como guia de todas as almas. Sabemos que devemos tolerar o avarento em todos os níveis em que este se nos apresentar, porque nós também, em outra época, sofremos igualmente esse mal. O tempo é o melhor conselheiro, e ele nos ensina sem pressa, mas não para de nos instruir de todos os lados, porque somos todos filhos de Deus e irmãos uns dos outros. Jesus disse: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Elas todas devem ficar presas ao pastor, pela força divina em que se chama amor. A vinda do Mestre à Terra foi um prelúdio da felicidade que deve ser conquistada por nós mesmos. Deus é Deus de paz, e nos fez para passar por esses processos, por saber o que fazer em nosso favor. Se tens tesouro guardado nos cofres, saibas distribuí-lo. Se tens tesouros guardados no coração, os dê aos outros com a presença de Jesus, que a vida multiplicará esses valores em favor da tua consciência, mesmo ao que goza dos bens materiais e, certamente, ao usurário. São nossos irmãos em Jesus que merecem todo o nosso carinho, para que no amanhã compreendam os seus deveres diante da economia de Deus. Capítulo 35, Livro dos Espíritos, questão 902, Desejo de riqueza. O desejo de riqueza no ser humano é desnecessário para sua evolução espiritual. Quando ele precisa dos bens materiais como uma prova, ou um trabalho que tenha de realizar, esse tesouro vem às suas mãos pela vontade de Deus. No entanto,
Necessário se faz que haja esforço próprio, porém, sem usura de ganho, trabalhando por dever ilicitamente, e quando a fortuna vier às suas mãos, é preciso saber conduzi-la nos seus verdadeiros caminhos. Tudo, ou toda conquista, leva o traço dos sentimentos. Se eles forem puros, não há agressão da consciência nos seus destinos. Quantas vezes o desejo de riquezas se encontra envolvido no egoísmo e no orgulho? Para que desejar ser rico, se tudo é de Deus? Aquele a quem ele quiser entregar bens materiais, receba por misericórdia, como lições e como missão. A doutrina dos Espíritos te ensina a usar a riqueza em todos os pontos da vida, com maior aproveitamento espiritual. O primeiro passo para nos elevarmos é desprendimento. Podes observar esse gesto, porque a riqueza nos prende na forma de usura e egoísmo, notadamente com o pensamento fixo nas coisas da terra. Marcos assinala, no seu Evangelho, desta forma: que daria um homem em troca da sua alma? Marcos 9:37. Que valor têm os bens do mundo, para serem trocados pelos valores do Espírito? Somente quem não conhece a vida espiritual apega-se aos bens terrenos. Eles têm grandes valores, mas quando são empregados a serviço do amor, do contrário, as consequências são desastrosas e nos prendem às paixões inferiores, agredindo a consciência. O desejo de riqueza para ajudar é mais ou menos digno pelo céu, no entanto, ainda sentimento inferior em relação ao ambiente purificado pelo amor, porque esse desejo pode trazer oculto o interesse do conforto pessoal, ou para guardar os talentos com o egoísmo que a ignorância alimenta. Deves desejar a luz espiritual. Como não desejar trabalho honesto, força para perdoar, fraternidade pura e caridade sem exigências? É nestas linhas que o desejo constitui força para o coração. No desejo de riqueza, em muitos casos não se tem bastante certeza se ele é puro. Sem suas linhas sentimentais não existe o interesse próprio. Por trás de uma flor pode existir uma víbora à espera da invigilância. Entrega as mãos ao trabalho sério, e pede sempre a Jesus para te abençoar, firmando-te na oração, que os seus não desamparam a ninguém, em sentido algum. Oferta as tuas oportunidades ao Cristo interno, que a sua luz gravará na mente e no coração todos os roteiros da vida em direção a Deus. Se o teu desejo de riqueza é de fazer o bem a ti mesmo, as tuas forças se encontram minadas pelo egoísmo, e todo o teu trabalho se acha vazio de bens imperecíveis. Deseja ser bom e parte para a bondade. Deseja ser nobre e parte para a nobreza de caráter. Deseja ser benevolente e parte para a benevolência. Deseja ser alegre e parte para a alegria pura, que os seus não ficarão distantes do teu coração, começando a acordar dentro da tua consciência. Certamente que não devemos cobiçar riquezas, por ser desnecessário esse ato. Cobiça é sempre cobiça. Entreguemos, pois, ao Senhor, todas as nossas possibilidades de servir, para que possamos ajudar com mais eficiência, apurando cada vez mais os nossos sentimentos de amor. Desta forma, a verdade nos libertará para sempre, mostrando nossos corações ao coração da divindade. Capítulo 36, Livro dos Espíritos, questão 903, Desejos alheios. Não é justo nos preocuparmos com os defeitos alheios no sentido vulgar, procurando menosprezar os valores de outrem. Somente nascem essas ideias na mente incapaz de experimentar o amor, de quem não se lembra dos ensinamentos de Jesus a nos ensinar a benevolência. Cada criatura é um mundo em particular, toda alma é um campo de plantio, onde o que se semeia, germina, onde o cuidado multiplica, onde o que se abençoa, aumenta. Quando procuramos nos interessar em divulgar os erros dos outros, os nossos se escondem, prejudicando muito nossa ascensão espiritual. Incorreremos em grande falta, se colocarmos à vista as falhas alheias, como críticos. As leis nos cedem e se examem nos outros, se a intenção for de aprendermos, sem que os outros participem,
por simples prazer, da nossa especulação. Em cada alma, na faixa em que se encontra na Terra, existem muitas arestas a serem aparadas, e isso somente os seus portadores podem fazê-lo. Não deves criar problemas para os teus irmãos, cuida de ti mesmo. Assim fazendo, a tua vida será melhor. Deves desentulhar gradativamente tua consciência das chamas que o passado concentrou, que em todos esses esforços aparecerão mãos invisíveis para te ajudar em nome de Deus, pelos canais do Cristo. Estudando os outros com finalidade de melhorar, serás bem-aventurado, desde quando o silêncio seja teu companheiro em todos os aspectos das observações. O mais difícil de ser conhecido no mundo é a própria alma. O obstáculo mais difícil de vencer é educar a si mesmo, em todas as suas etapas evolutivas. O nosso maior dever é fortalecer em nós a indulgência para com os outros. Esse é o ponto alto de um coração iluminado. Os nossos irmãos são filhos de Deus, com os mesmos direitos e deveres no certame da vida. A indulgência é a caridade em brilho maior, que abre os melhores caminhos para quem a possui. Ajusta tua mente na mente de Jesus, que é verdade aproximar-se-á com mais evidência dos teus caminhos. Antes de censurares as imperfeições dos outros, olha o que estás fazendo da vida, que a tua consciência em Cristo responderá, na luz do seu amor. Geralmente os defeitos que criticas, tu os possuis com fartura. Se a honestidade clarear a tua mente, notarás a justiça te indicando outros caminhos a serem percorridos, de maneira que a luz te leve à paz. Se queres ser superior, não exponhas as faltas alheias, eleva-te pelo amor, engrandece-te pela fraternidade e a gratidão aos que te rodeiam. Somente Jesus veio nos trazer e mostrar pelos exemplos o que devemos fazer com mais acerto, para nos tornarmos livres. A vida, em muitos aspectos, e os meios que te encontram na estadia passageira, te incentivam para o orgulho, para a vaidade e o egoísmo. Mas, se o Cristo já nasceu em teu coração, faz a tua parte na corrigenda de ti mesmo, acendendo a luz das virtudes, para que sejas teu próprio sol, em toda a extensão da vida. Quando estamos fora da lei de Deus e queremos modificar nossas vidas, encontramos tropeços em todos os passos. É Marcos que nos diz, anotado no capítulo 14, versículo 71, ele, porém, começou a praguejar e a jurar, não conheço esse homem de quem falais. Mesmo sendo discípulo da confiança do Mestre, a natureza interna de Pedro rejeitou a firmeza em entregar de imediato a sua vida em favor da verdade. Assim somos todos nós, quando abraçamos a verdade internamente, por vezes inconscientemente rejeitamos a luz que iria nos tornar livres. Ser grande em todas as nossas ações, não é pelas ações grandes, é pelo amor que nos move no bem que estamos fazendo. Seja apenas uma palavra, que ela esteja imantada de amor ao ser pronunciada em favor dos outros. Respeitar os direitos alheios é ter consciência dos nossos, e compreender que saímos todos da mesma fonte de vida. Capítulo 37, Livro dos Espíritos, questão 904, sondagem das chagas sociais. Aquele que sonda as chagas da sociedade para ajudar aos outros no silêncio dos seus escritos, sem motivar a corrupção, está ajudando de maneira cristã as almas em formação para a grande missão do amor. Entretanto, quem estuda os defeitos de uma sociedade no sarcasmo da prepotência, divulgando-os em revistas e jornais, como em outros meios de comunicações existentes, esse espírito é um malfeitor que deve ser, e será, corrigido pela própria natureza. Existem muitos desses no mundo, que entregam a vida ao serviço do mal, que já existe em abundância na terra. Mas, em parte a culpa é da própria sociedade, que exige esse corrosivo como alimento. Há leitores de jornais e revistas, os que assistem à televisão e ouvem rádios, exigem escutar notícias de violência e sofrimento, e como espectadores das trevas, se encontram sempre envolvidos por elas. A obsessão é uma verdade,
difundida em todos os meios, porém, ela somente se expressa onde encontra a sintonia de sentimentos, capaz de provocar a simbiose das ideias na configuração dos atos. Se queres livrar-te das companhias indesejadas das entidades malfeitoras, sai da sua faixa. Jesus nos ensinou que se vivermos no bem, somente o bem nos dominará. Assim será com amor, assim com a caridade. Podes e deves sondar as chagas da humanidade, mas desde que essa sondagem te sirva para ajudar os outros, motivando na sociedade o viver retamente. Os escritores têm muito domínio sobre a massa dos leitores. Essa oportunidade é grandiosa, a de insuflar nas almas pensamentos de justiça, de gratidão e amor, de respeito às criaturas e de esperança aos sofredores. Podes conhecer os desvios da sociedade, mas no afã de participar com o mundo espiritual na educação dos que se encontram na carne, esgotando seus karmas e enriquecendo a vida nos deveres que vierem a realizar. O homem é dado à pesquisa, mas Jesus veio nos ensinar como pesquisar. Devemos conhecer os fundamentos do mal, porém, não divulgá-lo como fonte de prazer. Quando lemos alguma coisa ou ouvimos determinados assuntos, criamos imagens, que passam a ser nossas filhas e, se permitirmos que elas se desenvolvam, passarão a nos perseguir, pois sempre tornam a casa paterna, como o filho pródigo fez. A doutrina dos Espíritos, sendo Cristo voltando a nós com os braços abertos, tem o condão de nos revelar a verdade mais acentuada sobre a vida da alma, para que ela seja mais feliz, integrando-se na felicidade dos anjos. Aos espíritas, falamos verdades maiores, por estarem eles mais preparados para ouvi-las. Não percas essa oportunidade de agora, pois são fases decisivas na tua vida. Lembra-te que o Evangelho segundo o Espiritismo nos fala: fora da caridade não há salvação. Ele se refere à caridade em todos os rumos das suas vidas, e faze-a melhor a ti mesmo, iluminando todos os teus sentimentos, acendendo o amor e a caridade no teu coração, para que a tua consciência seja a consciência do próprio Cristo de Deus. A salvação depende de cada um e, é certo, muito mais de Deus, fonte de vida de todas as vidas da criação. Podes vir a conhecer tudo, mas nem tudo pode ser conhecido agora. Não precisas te imiscuir na vida dos escritores para conheceres suas intenções, basta ler seus livros, que te certificarás dos seus sentimentos mais profundos. O escritor tem em suas mãos um instrumento poderoso de ajudar, ou, certamente, de destruir. Tudo depende muito do modo pelo qual sente e pratica seus dons de mostrar com as letras o que vê na sociedade. Para eles, diremos que devem sondar com muita cuidado suas próprias chagas, para depois observar as dos outros, e saber com Jesus como convém falar. Marcos, no capítulo 15, versículo 4, nos diz o seguinte: para maior elucidação, tornou Pilatos a interrogá-lo. Nada respondes. Vê quantas acusações te fazem. Mesmo que o escritor seja acusado por ensinar o bem, em muitos casos deve silenciar-se diante dos ignorantes, mas continuar escrevendo, divulgando a harmonia da vida em todas as formas possíveis, mostrando que fora do amor não há solução para os problemas da sociedade. Capítulo 38, Livro dos Espíritos, questão 905. Moral sem ações. O homem que escreve tem grandes responsabilidades com o que fala aos outros, principalmente se não passar a viver o que escreve. A vivência é o selo que mostra o maior entendimento do que escreve e fala. O escritor, de certa maneira, é um pastor de ovelhas, capaz de educá-las e instruí-las que sobre as leis da vida. A moral sem as ações não dá segurança a quem ouve ou lê. Como ensinar o bom caminho, se trilhamos pelo caminho do mal? As ovelhas certamente nos acompanham, não pela voz somente, mas pelo trilho por que passamos. Grave é a culpa desses homens que dirigem as ovelhas para caminhos que não escolheram para si. Entretanto, o tempo irá lhes ensinar em outras vidas, o que devem fazer.
A semente que lançamos ao solo deve dar frutos, e o exemplo de vida corresponde à boa semente que lançamos ao solo das mentes que nos ouvem e nos seguem. Somente o tempo, as provas e expiações são professores altamente capacitados para nos mostrar como educar, aprendendo melhor. O Espiritismo com Jesus Cristo é uma universidade benfeitora, capaz de consolar e instruir, educando todos os povos na sequência de vidas múltiplas, as quais chamamos de reencarnações. É no vestir vários corpos, tantos quanto forem necessários, que as almas despertarão todas as qualidades divinas de que o coração é depositário e a consciência vigilante. Devemos ensinar vivendo a lição, para que ela se fixe mais no centro das vidas que nos acompanham. A vida tem regras, que as leis de Deus expressam, mostrando a todas as criaturas que são lições de Deus para a paz e o conforto de todos os espíritos. Muitos autores publicaram livros e mais livros de alta moral evangélica, mas se esqueceram da vivência desses preceitos. Eles irão, ou melhor, já estão, sofrendo as consequências, para depois aprenderem na forja da dor que a teoria sem a prática desmerece a caridade e pressiona a consciência. Dentro da alma existe um tribunal organizado por Deus, para julgar todos os nossos atos. Moral sem ação é enfermidade sem tratamento. A doutrina dos Espíritos é Jesus a nos falar, e devemos dar ouvidos a essa volta do Mestre, porque não ouvindo ao Senhor, notadamente não ouviremos a Deus. Escutemos as palavras do Mestre, registradas por Lucas, no capítulo 10, versículo 16, onde podemos compreender como ensinar aos outros. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e, quem vos rejeitar, a mim me rejeita, quem porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Estamos na hora de aproveitar o chamado do Senhor, compreendendo a vida e manifestando amor em tudo, para que Deus veja o nosso amor maior para com Ele. Podemos rejeitar a Deus e a Cristo, mas eles não nos desprezam, dando-nos oportunidades de compreendê-los pela dor e pelos infortúnios. O homem imoralizado é igualmente o homem instruído, que serve de luz, iluminando os caminhos dos outros, ou despertando os companheiros que dormem. Estaremos prontos com Jesus, para ajudarmos o progresso da humanidade, usando todos os meios lícitos para tal desempenho. O Código de Moralização Universal tem o emblema de Jesus, porque somente com ele podemos nos tornar livres da ignorância, conquistando a nós mesmos e abrindo caminhos para a luz de Deus no coração. Capítulo 39, Livro dos Espíritos, questão 906, Consciência do Bem. A consciência do bem, todos devemos tê-la, sentir o bem que fazemos, porque desta maneira passamos a conhecer a nós mesmos e deixamos de fazer o mal, que às vezes praticamos. Não é censurado a criatura que ela examine a si mesma, no que se encontra fazendo. Cada pessoa é um mundo, onde o comandante é a alma. Certamente que é preciso que conheçamos a nós mesmos, para que possamos escolher com maior entendimento o que é melhor para nós. O que não é certo, é divulgar o bem que se faz, ou se pretende realizar. Esse anúncio faz crescer a vaidade e o orgulho, bem como é capaz de nutrir certas paixões que estejam ligadas ao egoísmo e, ainda mais, à fascinação por si mesmo. O Livro dos Espíritos é uma obra basilar, na qual todos os espíritas devem se inspirar, igualmente enriquecendo os conhecimentos no tocante à verdade. O que escrevemos sobre o Espiritismo não é influência dos homens, mas das leis de Deus que descobrimos em toda a natureza divina, que se apresenta na natureza humana. Aos espíritas, falamos que não se deixem ser envolvidos nas paixões inferiores. O tempo já passou e estamos em época de reajuste espiritual, de crescimento da alma para ficarmos em comunhão com Jesus Cristo, o nosso diretor espiritual que caminha conosco desde o princípio de todas as coisas. Compete ao homem conhecer a si mesmo, principalmente nesta fase em que se encontra, de tanta teoria,
para tomar as decisões que lhe cabem para direcionar a vida e compreender a verdade que liberta e que ilumina a alma. Devemos fazer todo esse trabalho interno, não somente para nós, mas principalmente para servir de exemplo vivo para todos os povos. É preciso investir nas almas nossas irmãs, e não nas coisas. Vejamos o que João nos fala neste sentido, místico, mas eficaz. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus, que andam dispersos. João 11:52. O dever do homem de bem é trabalhar para reunir os filhos de Deus que se encontram dispersos pelo mundo afora, e que somente uma força poderosa pode e tem o poder de unir em família, é o amor. Devemos conhecer o bem e os seus fundamentos, e o mal, no que ele é. Desta maneira, entreguemo-nos à caridade, em todas as suas vantagens internas, criando dentro da alma uma luz própria e uma vida feliz, capaz de mostrar Deus no coração e Cristo na consciência, ativando todas as qualidades superiores nos caminhos que pretendemos trilhar. Caímos por vezes em muitas faltas, por desconhecermos o mal que as atitudes errôneas nos causam. Ter consciência de tudo nos faz melhor escolher as nossas atitudes. A Terra está passando por momentos decisivos. Em todas as nações, muitos pensam o contrário, por serem cegos que às vezes guiam cegos. Estamos diante de perigos iminentes em muitos campos de trabalho, mas Deus está vendo tudo e registrando todos os acontecimentos. Ele é todo justiça e ninguém destrói a sua obra. Ele sabe o que fazer no momento certo. O que devemos despertar em nós com urgência é o conhecimento das leis naturais e torná-las como indicação para nossa viagem na vida. Os conscientes das verdades ficarão livres do tribunal da própria consciência. Capítulo 40. Livro dos Espíritos, questão 907, Paixões. As paixões em si constituem força poderosa que podem levar o homem a grandes realizações. É bom que se saiba do valor dos princípios das paixões, que não deixam de ser força ativar o amor e a caridade, o bem em todos os ângulos da vida. O que se acrescenta nelas de exagero é que as coloca como sentimentos inferiores, tornando o homem malfeitor. A doutrina dos espíritos nos leva a compreender todas as forças que podem cercar a personalidade, dando meios às almas para compreender como usar todas essas possibilidades benfeitoras que o bem sempre conduz. A paixão está no excesso que a vontade delibera. O mundo e as criaturas precisam muito de esclarecimento e, principalmente, dos ensinamentos do Evangelho, compreendendo que, por ele, se educarão melhor todos os seus sentimentos. O princípio das paixões, que foi colocado no homem, como origem desse sentimento, o foi para impulsionar o bem, pela força do amor. Entretanto, isso foi mal compreendido pela ignorância e o uso ultrapasso que não deveria. É bom que observemos com mais profundidade que as paixões se desenvolveram exageradamente em todos os setores zero da atividade humana. As religiões fizeram-se instrumentos das paixões para adorar a Deus por variadas formas, capazes de fazer o ser humano esquecer o próprio Criador. Jesus, sabendo disto, disse com presteza, desta maneira registrada por João, no capítulo 4, versículo 21. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. O Mestre cortou pela raiz a paixão dos incompreendidos, pedindo para adorarem a Deus em espírito e verdade, orando secretamente, na intimidade do coração. As imagens de escultura, os deuses forjados pelos homens e os lugares sagrados, desapareceram com Jesus, porque ele nos mostra que o Supremo Senhor se encontra dentro da consciência de cada um. Se começas a apaixonar-te pelo bem, medita no amor verdadeiro. Se te apaixonares pela caridade, consulta o bom senso. Se te apaixonas pelo trabalho, busca a razão, para o equilíbrio das tuas forças. Não deixes que as paixões atinjam a inferioridade,
para que não respondas por seres envolvido por elas, criando para os teus caminhos dificuldades maiores. Lembra-te de que as paixões podem levar-te a grandes realizações, se elas forem disciplinadas pelo conhecimento em Cristo. Aprende a ter conduta reta, pois a vida é reta em todos os ângulos. Confia na natureza, que ela evidencia corresponder a essa confiança, a cada momento.